Olá, alunos! Cheguei agora para aquele nosso momento da revisão da aula, é isso mesmo. Já passamos pela aula 23.1 e agora a gente já está aqui na 23.2, mas afinal de contas, será que você lembra dos pontos que eu falei? Bom saber, né? Então vamos lá, vamos ver, vamos reforçar o que eu falei, mas de uma forma mais resumida, que eu sei que eu falei bastante nessa aula, mas vamos lá. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e a gente vai começar aí com o nosso momento de revisão. Então, o assunto abordado foi citoplasma das células procariontes e eucariontes. De cara, a gente já viu a diferença desses dois tipos celulares, né? E a partir daí, a gente começou a ver as estruturas citoplasmáticas, o que era o citoplasma, né, que é um fluido homogêneo e viscoso, e a gente percebeu que ele tem na sua constituição água, proteínas, sais minerais e açúcares, moléculas importantes para um bom funcionamento do metabolismo das células, celular, né, falando assim mais dentro aqui para vocês. E com relação às estruturas citoplasmáticas, falamos sobre os ribossomos, peroxomos e também os vacúolos. Lembrando aqui, começando aqui de baixo para cima, os vacúolos, né, que fazem parte da célula vegetal. Né? Nesse caso aí tem a função, pessoal, de armazenamento de substâncias, água, sais minerais, íons, isso mesmo. Falamos também dessa bolsa membranosa, que é os peroxomos. Os peroxomos, eu posso dizer assim, que eles estão para fazer uma, como é que eu posso dizer? Uma limpeza, né, de desintoxicação da célula celular. Por quê, professora? Porque uma das funções dos peroxomos é se livrar de substâncias tóxicas, que a célula constantemente está o quê? Está sofrendo metabolismo. Tá lá toda hora, todo instante lá, ela tá trabalhando muito. E aí ela acaba o quê? Eliminando nesse trabalho algumas organelas, substâncias tóxicas. E os peroxomos, eles são capazes de combater essa substância. Uma delas é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. E através da enzima, que recebe o nome de catalase, ele consegue, gente, quebrar esse peróxido de hidrogênio e fazer com que esse peróxido de hidrogênio ele se transforme em água e oxigênio. Olha aí, é mais um ponto aí com relação a os peroxomos. E com relação, professora, aos ribossomos. Os ribossomos, eles fabricam proteínas. Já sei, já entendi. E ele vai ser formado, pessoal, por RNA ribossômico e proteínas, né? A formação, a estrutura que forma, eles têm uma característica, eles não possuem membranas. Então, eles são formados por essas duas subunidades de RNA ribossômico e proteínas. Quando os ribossomos estão aderidos, grudados na parede do retículo endoplasmático rugoso, eles produzem o quê? Proteínas que serão enviadas para fora da célula. Então, esse é um ponto aí com relação, pessoal, a essas três estruturas aí, ribossomos, peroxomos e vacúolos. Mas será que a gente só viu essas estruturas citoplasmáticas? Tem muito mais, né? Vimos também o que, professora? A gente viu o retículo endoplasmático e também os lisossomos. Os lisossomos, eles estão relacionados à digestão celular. Além disso, da digestão celular, o retículo endoplasmático, ele está relacionado, pessoal, tanto à produção de lipídios, nesse caso aqui eu tenho o retículo endoplasmático, né, liso, que a gente chama, né, que tem dentro dessa divisão aí, que aí está relacionada à desintoxicação, armazenamento dessas de substâncias, e quando ele está relacionado à produção de proteínas, eu tenho o que eu chamo de retículo
endoplasmático rugoso ou granuloso. É só um ponto aí do que a gente viu e estudou com relação a essas estruturas. E os lisossomos, eles são ricos, né, em enzimas digestivas, proteases, que vai estar quebrando proteínas, é isso aí, lipases, só exemplo aí de lipídio, né, com relação às estruturas citoplasmáticas. Então, pessoal, essa aí foi mais uma revisão de aula. Já já eu volto aqui com vocês. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei. Voltei, já dei aquela relaxada, voltei. Agora eu tô aqui para aquele momento da atividade de sala. De antemão, já gostaria aqui de agradecer aos professores presenciais que já vieram aqui no meu privado, já mandaram imagens de vocês fazendo as atividades. Tem uns alunos aí que eu acho que eu vou ter que mandar umas mensagens no privado, no particular, aí com os professores presenciais, para eu ter que puxar a orelha de vocês, gente. Pois é. Então, vamos prestar mais atenção nas aulas, já estou sabendo aí de uns, não vou nem comentar aqui, mas vamos lá, gente, agora é aquele momento da revisão, então, meu diretor, corta para a telinha. Então, vamos lá, gente, a revisão das atividades que a gente passou para vocês, momento de tirar dúvidas, de resolver as questões, é isso mesmo. Então, vamos lá para a questão 1. O funcionamento coordenado das organelas celulares é essencial para a manutenção da vida, especialmente em organismos multicelulares. Certas células apresentam elevada atividade degradativa, olha essa palavrinha aqui, como as células de defesa do sistema imune, responsáveis pela fagocitose de agentes patogênicos. Nessas células, uma organela, ela é essencial por conter enzimas capazes de degradar, olha aqui pessoal, mais uma vez, degradar diversas biomoléculas, promovendo a digestão intracelular e a renovação de estruturas celulares. Ele já deu uma dica aí, degradar, digestão intracelular, então vamos analisar, considerando o papel das organelas celulares nos processos de manutenção e defesa do organismo, qual alternativa apresenta corretamente a principal função dos lisossomos? Se você prestou atenção nesse texto, o texto, pessoal, ele já responde a pergunta. Digestão intracelular, degradação de diversas biomoléculas. Então, vamos lá? Vamos analisar aqui a alternativa A. Então, ele fala que a alternativa A, a função dos lisossomos é produzir proteínas destinadas à exportação pela célula? Não, né? Pelo contrário, não está relacionado os lisossomos à produção de proteínas. Então, não tem como você marcar a alternativa A. Vamos analisar agora a alternativa B. Os lisossomos armazenam água e nutrientes para a célula, regulando a pressão osmótica. A gente sabe que quem faz isso são quem? São os vacúolos. Também não tem nada a ver com a função dos lisossomos. Alternativa C. Participar da respiração celular, promovendo a liberação de energia em forma de ATP? Também não. Quem faz isso, pessoal, é as mitocôndrias, organelas que vocês vão estudar mais à frente aí. Alternativa D. Conduzir a síntese de lipídios em desintoxicação celular por meio de reações metabólicas. Né? Essa síntese de lipídios, ela está relacionada ao quê? Ao retículo endoplasmático liso. Também não é. E a alternativa E, atuar na degradação de substâncias por meio de enzimas hidrolíticas, promovendo a digestão intracelular. Não tem erro, né, pessoal? A alternativa correta, o gabarito correto, é a letra E. Vamos lá agora para a questão de número 2. São estruturas celulares de forma esférica, olha aí, estrutura celular de forma esférica. Já fica fácil, né, a gente saber.
ou ovalada, encontradas em vários tipos de células e que apresentam diferentes funções. Em uma célula vegetal, por exemplo, realiza o armazenamento de substâncias e o controle osmótico da célula. A qual das estruturas citoplasmáticas refere-se o texto? É uma estrutura esférica, ovalada? Alternativa A. Vamos lá. Deixa eu já rodar aqui todas as alternativas que fica melhor, né? A alternativa A, ele fala de cloroplasto. Realmente, o cloroplasto, né, está relacionado à célula vegetal, mas não tem nada a ver com esse controle osmótico da célula e muito menos com o armazenamento de substâncias. O cloroplasto está relacionado ao processo fotossintético da célula. Então, elimine a alternativa A. B, ribossomos. Ribossomos está relacionado ao quê, gente? A síntese de proteínas, produção de proteínas. Também não. A alternativa C é a que responde melhor o que se pede. Então, o gabarito correto, para não perder tanto tempo aqui com vocês, é o gabarito C de casa, vacúolos. Vou até marcar aqui que fica mais fácil aqui para vocês. A alternativa D e E, já descobri a resposta correta. D, mitocôndrias, E, centríolos, mitocôndrias relacionada ao processo de respiração celular, formação de ATP, não é também. E a alternativa E, centríolos, né, organelas relacionadas ao processo de divisão celular, criação de fusos mitóticos, que a gente vai ver lá na frente, também não é. Então, pessoal, descartem, né, a alternativa D e E, e a alternativa correta, o gabarito correto, é o gabarito C de casa, vacúolo. Vamos analisar agora a questão 3. Vamos ver o que ela traz, essa questão 3. No citoplasma das células eucarióticas, encontram-se diversas organelas, desempenhando funções diversas. Observando a imagem, qual a função da estrutura indicada pelo número 1? Olha aqui, gente. Essa aí eu acho que tá mamão com açúcar, né, gente? O que será que essas bolinhas aí? O que é isso aí? O que será que ela representa, essa estrutura aí? Vamos só analisar aqui as alternativas, tá bom? A. É responsável pelo processo fotossintético? Não, teria que ser um cloroplasto. E não é. Né? A gente percebe que são o quê? São estruturas que estão espalhadas pela célula. Alternativa B de bola. É a organela responsável pela síntese de proteínas? Sim, né? A gente pode considerar que é os ribossomos. De cara aqui, né? Eu já vou dar a resposta para vocês. Essa daqui é o ribossomo. C, ele fala que é a estrutura que participa da síntese de lipídios, teria que ser o retículo endoplasmático liso, não é? Alternativa D, responsável pela respiração celular, teria que ser a mitocôndria. Também não é. Você percebe que são os pontinhos. Esses pontinhos aí, de cara, já fica fácil, né, de saber que é o gabarito B. E a alternativa E fala que é o lisossomo quando fala que realiza a digestão celular. E não é o lisossomo. Então, para você que marcou o gabarito B é o que está correto. Prosseguindo agora, vamos para a questão de número 4. Vamos lá, gente. Vou fazer a leitura aqui para a gente entender melhor o que essa questão pede. O bom funcionamento de uma célula, ela depende da integração entre as suas organelas. Ok. Harmonia entre as suas organelas. Cada qual especializada em uma ou mais funções que contribuem para a manutenção da vida. Em células que atuam intensamente na produção de proteínas, como as células pancreáticas, que secretam enzimas digestivas, uma determinada organela é especialmente abundante devido à sua associação com ribossomos. Essa aí ficou fácil, né? A organela que é associada a ribossomo, você já vai saber de letra que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, considerando a função desempenhada pelo retículo endoplasmático rugoso, qual das alternativas descreve corretamente a sua principal atuação na célula?
Qual é a principal atuação do retículo endoplasmático rugoso? Se ele está associado a ribossomos, de cara, fica fácil, né, gente? Produção de quê, professora? De proteína, gente. A própria questão, ela já dá aqui, ó, produção de proteína. Mas vamos lá, finja que eu não falei, tá bom? Alternativa A, armazenar substâncias de reserva e realizar a fotossíntese em células vegetais. Não. B, produzir proteínas destinadas à secreção ou à atuação em membranas. Essa daí que está correta, né? Que a questão já respondeu, mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa C, realizar a digestão intracelular por meio da quebra de moléculas. Isso aí está relacionado à função dos lisossomos. Alternativa D, controlar a entrada e saída de substâncias na célula por meio da sua permeabilidade seletiva. Nesse caso aí ele está falando da estrutura que é a membrana plasmática. Também não é. E alternativa E, sintetizar lipídios e carboidratos destinados à composição do material genético. Peraí, material genético não é formado por carboidratos, muito menos por lipídios, né? Vamos lembrar aí do RNA, ribossômico, proteínas. Então, a alternativa correta é o gabarito B, produzir proteínas destinadas, né, à secreção celular. Ele vai exportar para fora da célula enzimas, né, proteínas, enzimas. Vamos agora analisar a questão 5. Os peroxomos, olha aqui, isso aqui tá fácil, apresentam cerca de 40 enzimas diferentes em seu interior. Entre elas, uma se destaca por ser capaz de decompor, de quebrar, degradar o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Sabendo disso, marca a alternativa que melhor representa essa reação química. Então, ele vai degradar o H2O2 mais a catalase para gerar o quê? 2 moléculas de água e o oxigênio. Então, de cara, a alternativa A está errada. Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que fica mais fácil. A alternativa B de bola, ele fala aí de 2 moléculas de peróxido de hidrogênio mais urato oxidase. De cara já descarta. Vamos analisar essa segunda aqui, né? 2 moléculas de peróxido de hidrogênio mais catalase para formar 2 moléculas de H2 mais O2. Calma assim, tá errado. A alternativa D, né? Totalmente errado, não é nem oxigênio com hidrogênio, urato de oxidase para transformar, para virar. Totalmente errado, equivocado aqui esses cálculos. E a alternativa E, que é a alternativa correta, né? 2 moléculas de peróxido de hidrogênio mais a catalase, que é essa enzima que vai quebrar esse peróxido para formar, né, o que, professora? 2 moléculas de água mais o oxigênio. Então, gabarito correto, gabarito E. Vamos agora para aquele momento decolando para o futuro, né? Uma questão mais próxima das avaliações externas que vocês podem fazer. Questão 6. Durante o processo de adaptação dos organismos ao uso frequente de substâncias como álcool e outras drogas, o corpo humano passa por alterações celulares significativas. Uma delas é a indução da proliferação de uma organela citoplasmática responsável pela degradação dessas substâncias tóxicas como forma de defesa e regulação. Olha aqui, degradação. Esse aumento na quantidade da organela leva a maior eficiência na metabolização das drogas, o que exige doses progressivamente maiores, cada vez maior, pessoal, para alcançar os mesmos efeitos iniciais. Fenômeno conhecido como tolerância. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a organela envolvida nesse processo. Que organela é essa que está relacionada a esse processo, né, de
de metabolização de drogas. Vamos analisar aqui? Aqui a gente tem um complexo de Golgi, alternativa A, alternativa B, lisossomos, alternativa C, retículo endoplasmático rugoso e alternativa D, ribossomos. O complexo de Golgi, eu sei que vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar ele na próxima aula. É uma organela responsável, pessoal, pelo empacotamento, recebimento, empacotamento e endereçamento de proteínas. Exemplo aqui, tá? De substâncias, nesse caso, exemplo, proteínas. B, lisossomos, digestão intracelular. C, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína. Ribossomos também, síntese de proteínas. Sobrou o quê como alternativa correta? Retículo endoplasmático liso, que são aqueles tubos que estão relacionados à síntese de gordura, de lipídio, mas também a esse processo que a questão abordou aqui no textinho dessa questão. Então, pessoal, essa aí foi mais uma aula e já já a gente volta nessa imersão, né, que é o estudo das células. Até mais!